Alegria de estarmos juntos nesse dia 22 de janeiro, sábado, dia consagrado ao coração da Virgem Maria, em que lhe pedimos toda a alegria para poder celebrar a alegria de sermos consagrados a Ele. E hoje começa também o retiro anual da vida consagrada masculina, então a nossa casa aqui no Rio de Janeiro acolhe os nossos fundadores que vão pregar esse retiro e os nossos 43 jovens que vivem esse caminho bonito da vida consagrada, e entre deles alguns a vida sacerdotal. Estão também no meio de nós os nossos padres e aqueles que já se preparam para a ordenação diaconal e todas as etapas bonitas dessa vida consagrada masculina. Então é com muita alegria que queremos durante essa semana acompanhar os nossos irmãos com a nossa oração e também com a oferta das nossas vidas. Hoje continuamos a meditação da nossa regra de vida e o número 41 vai justamente falar sobre a Virgem Maria, espelho da liturgia. Maria é o espelho mais puro do Verbo do Pai. Cada uma das nossas missas termina no coração de Maria, onde tudo se resume. A nossa oferenda e a nossa ação de graça são reunidas no coração de Maria, que ajusta os nossos corações à presença de Deus. Maria resplandece a beleza daquela que celebra a palavra, herdeira das profecias, esposa do Verbo. E 1 Pedro 1 vai dizer a respeito desta salvação: investigaram e pesquisaram os profetas que profetizavam a respeito da graça que vos era destinada, procurando saber a que tempo e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao prenunciar os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, administravam esta mensagem que agora vos anunciam aqueles que vos pregam o Evangelho, no Espírito Santo, enviado do céu, e ao qual os anjos desejam ardentemente perscrutar. Maria é verdadeiramente uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, como a antiga lei, nem em pergaminho ou papiro, mas em tábuas de carne, e é o seu coração de crente e de mãe. Uma carta que todos podem ler e compreender, tanto os sábios quanto os ignorantes. A tradição recolheu este pensamento falando de Maria como de uma tabuazinha de cera, sobre a qual Deus pôde escrever livremente tudo aquilo que quis, como um livro grande e novo, no qual o Espírito Santo escreveu. E é com Maria que a nossa comunidade se consagra à palavra de Deus e com ela se torna palavra e acontecimento do Pai. Tão bonito esse número 41 do nosso livro de vida, que justamente fala da alegria de estarmos unidos a Deus, mas passando pelo coração da Virgem Maria, onde tudo se resume, onde tudo se torna ajustado ao querer de Deus. E por isso queremos, como a Virgem Maria, também ser essa carta escrita, não com mãos de homens, mas pelo Espírito Santo. Queremos ser essa tabuazinha de cera, isto é, toda maleável ao querer de Deus. Hoje, no escrito do nosso fundador, ele vai nos dizer: a fonte incontornável do agir cristão permanece evidentemente a Sagrada Escritura. Quer dizer que amamos a Virgem Maria para beber de forma mais clara, límpida e direta na Sagrada Escritura. Os nossos irmãos protestantes às vezes pensam que amar a Virgem Maria pode ofuscar a Deus ou ofuscar a palavra de Deus, mas é justamente o contrário. É seguir o mesmo caminho que o próprio Verbo fez. Deus veio até nós pela Virgem Maria e nós vamos até o Pai através desse mesmo canal, que é a Virgem Maria, espelho da liturgia, espelho desse relacionamento entre o céu e a terra. Ela é o mais puro espelho do Verbo do Pai. E hoje as leituras são muito belas. 2 Samuel 1 vai nos dizer: depois de Saul, Davi, ao voltar da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Siqueleg. Ao 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Disse-lhe Davi: "De onde vens?" E ele respondeu: "Escapei com vida do acampamento de Israel."
Davi perguntou: o que aconteceu? Dize logo. O homem disse: as tropas fugiram do campo de batalha e muitos caíram e estão mortos. O próprio Saul e o seu filho Jonatas pereceram. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou, e todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até à tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam caído pela espada. Pereceu o esplendor de Israel nas tuas alturas. Como caíram os heróis! Saul e Jonatas, amados e encantadores, na vida e na morte, não se separaram. Mais do que águias eram velozes, mais do que leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino e que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do combate! Jonatas, a tua morte dilacerou-me o coração, e tenho o coração apertado por tua causa, meu irmão Jonatas. Tu me eras imensamente querido, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra. Muito bonita essa passagem que foca num amor de amizade entre Davi e Jonatas. Essa morte de Saul e do seu filho Jonatas vão dilacerar o coração de Davi. Nós temos aqui um transbordar do coração de Davi, que chora a morte do seu amigo de forma muito bonita, porque eles eram amados e encantadores, águias velozes, leões fortes. Olha que bonitas imagens bíblicas. A águia é esse símbolo da alma que voa para Deus, que voa fitando o sol, e essa força do leão de Judá, do leão que recebe a força do alto. E também nessa belíssima palavra, Davi vai nos dizer que amizades espirituais são mais fortes do que o amor passional entre um homem e uma mulher. Tu me eras imensamente querido, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. E por isso tenho o coração apertado, coração dilacerado. Bonito percebermos que nesse retiro da vida consagrada masculina nós vamos justamente tocar nesse assunto tão bonito que são as amizades em Deus, as amizades puras, as amizades castas que nos ajudam a percorrer e a trilhar o caminho da vida consagrada. Somos chamados a vários tipos de amor, mas há um amor de amizade em Deus, uma amizade espiritual que nos faz crescer e que nos eleva como essa águia que pode nos elevar para Deus. Salmo 79, Pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, tu que sentas sobre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta a tua valentia e vem socorrer-nos. O Senhor, Deus dos exércitos, até quando te inflamarás, enquanto o teu povo suplica? Destes a comer um pão de lágrimas e tríplice medida de lágrimas a beber. Tornaste-nos a disputa dos nossos vizinhos e nossos inimigos caçoam de nós. A vida consagrada vai passar também por momentos de dor, por momentos de combate, por momentos de frustrações, por momentos de fracassos. E nós devemos aprender a atravessar todos esses momentos, elevando as nossas dores, elevando o nosso grito, a nossa súplica a Deus. Nesse salmo temos esse belo testemunho de súplica a Deus, vem socorrer-nos. Quando sentimos atribulados, oprimidos, cansados, derrotados, fracassados, quando nos sentimos impotentes diante daquilo que nos parece uma montanha, é a hora de parar e gritar a Deus e pedir o socorro de Deus. Marcos 3, 20 a 21, apenas 2 versículos tão bonitos do Evangelho de hoje. Jesus voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam, enlouqueceu. É muito impressionante perceber que a lógica de Jesus é uma lógica
contrária à lógica do mundo. E o mundo muitas vezes vai nos chamar de loucos, como chamou Jesus de louco. Jesus, que era de tal forma consumido pelo reino, consumido pela obra de Deus, que não tinha nem tempo para se alimentar e que se tornava incompreensível mesmo para os seus. Ele passou por essa incompreensão dos seus para fazer a vontade do Pai. Consagrado também é aquele que sabe ser livre do olhar dos outros, livre da compreensão desse mundo, porque ele carrega um mistério que é divino, ele carrega um mistério, uma eleição, um ser posto à parte, que não é mérito dele, não foi escolha dele, mas foi escolha de Deus. Saibamos não julgar os consagrados, mas respeitá-los no grande mistério que eles carregam. Saibamos protegê-los com a nossa oração, saibamos interceder para que sejam fiéis até o fim nos seus mistérios. E hoje celebramos 2 santos. Um diácono muito bonito, São Vicente, nascido na Espanha, e que foi um excelente diácono do bispo Valério. Era um homem muito corajoso, um grande pregador, e foi preso durante as perseguições de Diocleciano, mas não cedeu a nenhuma das tremendas torturas sobre as quais ele foi submetido. E então, esse santo diácono vai morrer mártir no ano de 304 e logo foi venerado como santo. Então rezemos pelos todos os diáconos, o nosso fundador, o diácono Jorge, rezemos por todos os diáconos permanentes, por todos os diáconos que aceitam com muita coragem pregar o Evangelho e aceitam também o martírio da evangelização. Todas as incompreensões, todas as calúnias, tudo que pode se levantar no mundo que persegue aqueles que anunciam o Evangelho. Hoje temos a graça de termos São Vicente, que pode nos incitar a sermos todos de Deus, a sermos corajosos como ele foi. E a segunda santo que celebramos hoje é uma menina da família salesiana, Laura Vicunha, que nasce no Chile no dia 5 de abril de 1891, e a história dela é muito comovente, porque ela oferece a sua vida para a salvação da sua mãe. Ela é filha de Giuseppe e de Mercedes Pinho e viviam numa família aristocrática chilena, mas foram forçados a um exílio por causa da Revolução. Então vão se refugiar numa casa muito pobre e depois de que Giuseppe, o pai da Laura Vicunha, morre, ela vê-se forçada, a mãe vê-se forçada a se refugiar com as 2 filhas na Argentina. E nessa situação de exílio, de miséria, de pobreza, de busca de trabalho sem encontrar, a mãe de Laura queria sustentar as suas filhas e também educá-las num bom colégio. Por isso, ela acaba sendo pressionada a tornar-se amante de um homem que, em troca, pagaria os estudos das meninas. E acabou aceitando essa pobre mãe. Conheci, quando cheguei na Missão dos Alagados, há 25 anos atrás, muitas mães que viviam situações aparentemente de prostituição, mas por um desejo de querer sustentar os seus filhos. E Laura, foi assim que ela teve o acesso ao colégio das Salesianas, Hijas de la Maria Auxiliadora, e nesse colégio ela foi sendo catequizada, fez a primeira comunhão e desde menina, muito cedo, manifestou o desejo da vida consagrada. Queria servir a Deus e queria ofertar a sua vida para jamais pecar. E quis ofertar de modo muito particular a sua vida a Jesus e a Maria para a conversão da sua mãe. Dedicava-se à oração profunda e pediu que Jesus aceitasse a sua vida em oferta para a conversão da mãe. No momento de fúria, o amante da mãe vai agredir a pequena Laura e a fere mortalmente. E no leito de morte, Laura pede que a mãe se converta e diz assim: morro porque eu mesmo pedi a Jesus. Faz 2 anos que ofereci a minha vida por ti, para pedir a graça da tua conversão, mamãe. Antes de morrer, terei a sorte de ver-te arrependida? E Mercedes, a mãe, respondeu:
te juro que farei o que me pedes. Deus é testemunha da minha promessa. E aí a pequena Laura dá um grande sorriso e diz: graças Jesus, graças Maria, adeus mamãe, agora morro contente. Em seguida, Laura entregou a sua alma a Deus. Então, muito bonito, porque as próprias irmãs salesianas, percebendo o testemunho de santidade, organizaram todo o processo de canonização e ela recebe o milagre que é necessário para a canonização através de uma irmã freira que tinha problemas pulmonares e que foi, graças à intercessão de Laura, curada de forma milagrosa. E por isso foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1988. Então, o santo de hoje, um diácono valente, corajoso e uma menina que oferece na sua pureza a sua vida pela conversão da sua mãe. Santo Agostinho vai nos ter hoje uma palavra muito bonita na leitura patrística que nos é proposto, falando de São Vicente, diz assim: Vicente venceu naquele por quem o mundo foi vencido. Ninguém, portanto, diz São Vicente, se envaideça da sua força interior quando fala. Ninguém confie nas suas próprias forças quando é tentado, porque se falamos bem e com prudência, é de Deus que vem a nossa sabedoria, e se suportamos os males com firmeza, é dele que vem a nossa força. Santo Agostinho, comentando o testemunho de fortaleza de São Vicente, comentando o testemunho de força e de prudência desse grande santo, diz: todas as nossas forças vêm de Deus. E porque, continua ele dizendo, se Vicente venceu naquele por quem o mundo foi vencido, sim, no mundo tereis muitas tribulações. O mundo persegue, mas não triunfa. Ataca, mas não vence. O mundo conduz uma dupla batalha contra o soldado de Cristo. Afaga-os para enganá-los e aterroriza-os para quebrá-los. Que o nosso bem-estar não nos preocupe, não nos assuste a maldade alheia, e o mundo está vencida. Era tanta a crueldade que afligia o corpo do mártir, e era tanto a serenidade que transpassava da sua voz, era tamanha a ferocidade dos suplícios que maltratavam os seus membros, e tamanha a firmeza que ressoava nas suas palavras, que de algum modo maravilhoso, enquanto Vicente suportava o martírio, julgávamos ser torturada uma outra pessoa diferente da que falava. E era realmente assim, irmãos, era o outro que falava. De verdade, era o próprio Espírito que falava através de Vicente. A carne sofria, diz Santo Agostinho, mas o Espírito falava. E enquanto o Espírito falava, não apenas era vencida a impiedade, mas também a fraqueza era confortada. É isso. É claro que nas devidas proporções que os consagrados vivem esse ataque que o mundo faz, muitas vezes com carícias, tentando afagar e desviar os consagrados do seu bom caminho, ou então com torturas de palavras, de calúnias, de ataques, às vezes muito contundentes contra a castidade, a pobreza e a obediência. Rezemos para termos santos consagrados com a têmpera dos mártires, santos consagrados com essa alma de criança que dá a vida pelos seus e pelos de Deus que Deus nos confia. Que o Senhor nos abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Já estamos na contagem regressiva do Festival Internacional da Comunidade Sementes do Verbo. E nós viemos hoje aqui falar um pouco sobre o processo de inscrição do nosso festival, que será vivido de forma online pela plataforma de formação Belogos da nossa comunidade, mas também poderá ser vivido de forma presencial nas nossas diversas casas de missão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, como você pode fazer para garantir a sua vaga no Festival de Jovens 2022? Você deve acessar diretamente o site do Festival de Jovens, festivaldejovens.org. Apertando o botão Faça a sua inscrição, você será direcionado automaticamente para a plataforma de formação do Belogos, a plataforma formativa da nossa comunidade.
Após realizar o seu cadastro, inserindo suas informações pessoais, você deverá escolher então o método de pagamento mais adequado para a sua realidade. Em seguida, você poderá visualizar então quais as casas de missão da comunidade Semente do Verbo que estão disponíveis para acolher os jovens de forma presencial. Caso você deseje então participar do festival em uma de nossas casas, deverá entrar em contato diretamente com essa casa que você escolheu para verificar os valores e as condições desse acolhimento. Vale ressaltar que todos os jovens devem se inscrever pela plataforma Belogos, aqueles que vão estar nas suas casas vivendo de forma online e mesmo aqueles que estarão nas nossas casas de missão vivendo de forma presencial. É preciso, nós vamos ressaltar e falar mais uma vez, que todos os jovens façam a sua inscrição pelo Belogos. Todos os jovens mesmo. Assim, você que participou do Festival de Jovens, mesmo quando o evento acabar, poderá ter acesso a todo esse conteúdo formativo dado ao longo dos 5 dias. Você poderá então retomar as suas notas e então aprofundar tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus na sua conta do Belogos. Venha e participe conosco desse grande Festival Internacional da Comunidade Sementes do Verbo. Festival de Jovens 2022.